Saudações e bem-vindos de volta ao nosso canal. Essas imagens que acabamos de ver, todos os moçambicanos lembram delas. E elas foram uma das muitas manifestações que o dito povo quis organizar como protesto de eleições que foram julgadas não transparentes. O debate que se deu depois das eleições se concentrou fundamentalmente em pelo menos três aspectos. O primeiro foi justamente a transparência ou não dos resultados eleitorais. O segundo foi, ao desencadear-se das manifestações, a violência dessas manifestações, portanto a vandalização de infraestruturas, etc. E o terceiro foi a postura, principalmente da Polícia da República de Moçambique, que de fato respondeu de forma extremamente violenta a essas manifestações. Agora, neste vídeo, nós vamos tentar fazer uma análise um pouco diferente, ou seja, ver o que é que realmente mudou através dessas manifestações e do voto de 9 de outubro e quais são os possíveis cenários para o mandato que está prestes a iniciar. Mas vamos tentar fazer um exercício heurístico de interpretação e de leitura da realidade. Primeiro, Moçambique sempre foi considerado como um país híbrido, uma democracia híbrida. Isso significa o quê? Significa que Moçambique, desde 1990, tem uma constituição baseada em princípios democráticos e liberais, mas, na prática, esta Constituição, ou pelo menos partes importantes da Constituição, não estão sendo respeitados, acima de tudo, por parte das instituições. Portanto, daquelas mesmas instituições que deviam ser as primeiras a respeitar e a fazer respeitar os princípios constitucionais. A fórmula de obedecer às ordens superiores vai justamente contra vários princípios constitucionais. Porque quem obedece deve obedecer acima de tudo à lei mai, à Constituição, e não ao seu superior hierárquico quando este violar de forma evidente princípios constitucionais e leis aprovadas pela Assembleia da República. Moçambique, portanto, se posicionou mesmo no cenário internacional neste hibridismo que sempre representou, por um lado, a ambiguidade do país, por outro lado, a força. Porque internamente alguns princípios foram violados, mas ao nível das relações internacionais, o Partido Estado Frelimo conseguiu de fato, através da sua diplomacia, estabelecer laços muito significativos, profundos, importantes com vários países, desde Estados Unidos até a China, a Rússia, a União Europeia, os países de cultura árabe, ou seja, um leque de países que sempre confiaram na Frelimo e, portanto, na sua classe dirigente como os políticos mais confiáveis para gerir o país. As eleições de 9 de outubro desmontaram o hibridismo. Ou seja, as eleições de 9 de outubro disseram simbolicamente, mas também praticamente, o seguinte: você, Frelimo, está disposta em deixar o poder se o povo assim quiser? A resposta foi negativa. O melhor teria sido anular as eleições, porque, como o próprio Conselho Constitucional escreveu, é difícil dizer quem ganhou as eleições, e o próprio Conselho Constitucional mencionou os quase 300 crimes eleitorais que foram arrolados por parte da Procuradoria-Geral da República. Agora, convalidar
uma eleição com esses números é francamente contraditório. E, por outro lado, o próprio Conselho Constitucional aconselhou ao legislador para mudar a lei eleitoral e a própria composição da CNE, através de uma maior profissionalização da própria CNE. Portanto, este foi o cenário que levou à vitória da Frelimo e de Chapo, um cenário certamente não transparente. E esta falta de transparência não foi devida a Lúcia Ribeiro, ou à CNE, ou ao Conselho Constitucional. Claramente, eles tiveram este papel de validar um voto que, francamente, era difícil onde era difícil identificar quem de fato teria ganho. Mas isso aconteceu como uma consequência de um sistema em que as instituições são uma emanação da Frelimo. Portanto, sair do hibridismo, o país, Moçambique, podia sair aceitando, por exemplo, a vitória das oposições, anulando as eleições e, portanto, convocando novas eleições, ou atribuindo a vitória a Frelimo. O fato de as instituições ter convalidado um voto evidentemente não transparente significa que Moçambique escolheu sair do hibridismo, portanto da democracia híbrida, e entrar para um regime abertamente autoritário. Eu estou mais do que certo de que este ano, quando os rankings internacionais sobre democracia e liberdade irão sair, Moçambique estará em todos eles entre os países autoritários. Quanto a isso, não tem dúvidas. Portanto, este é o primeiro elemento, a saída da ambiguidade do hibridismo político-democrático. O segundo elemento é que Moçambique agora é uma sociedade muito mais complexa. Uma vez que temos, pelo menos desde 2023, ou seja, desde a morte de Azagaia, um novo sujeito político que é, me desculpe um termo genérico, o povo. O povo em Moçambique nunca assumiu protagonismo e as classes dirigentes moçambicanas nunca procuraram legitimidade no povo. Se formos a ver as grandes escolhas históricas do país, desde a primeira, com a independência, quem é que decidiu que Moçambique devia abraçar o socialismo e, a partir de 77, o marxismo-leninismo? Certamente que não foi o povo, foi a Frelimo. Em 1990, quem é que decidiu que Moçambique devia se transformar numa democracia multipartidária? Foi a Frelimo, porque a nova Constituição de 90 foi votada por um parlamento monopartidário. Ou seja, antes de alcançar o acordo e de assinar, portanto, o acordo definitivo de paz com a Renamo em 92 em Roma, já tinha uma nova Constituição que incorporava alguns princípios democráticos. E, portanto, mais uma vez, o povo, digamos que não foi envolvido. E até a própria Renamo, pelo menos formalmente, não foi envolvida. Depois a Renamo aceitou esses princípios constitucionais. E, finalmente, na grande viragem democrática, a voz do povo sempre foi muito fraca. Se formos a ver, por exemplo, a política que diz respeito aos investimentos externos, qual foi a voz do povo? Se existem consultas comunitárias, mas essas consultas sempre foram reduzidas a meros formalismos. Portanto, mais uma vez, o povo não é que teve um grande papel. Inclusivamente, a Constituição de Moçambique prevê o referêndum como instrumento de democracia direta, mas falta o regulamento aplicativo.
E, portanto, o povo não pode ser nem chamado para dizer um sim ou um não sobre alguns aspectos, algumas leis fundamentais, reformas constitucionais, por exemplo, porque falta o regulamento do referendo, que seria o único instrumento de democracia direta previsto pela Constituição. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao longo desses anos todos, a Frelimo procurou a legitimidade, primeiro dentro de si, portanto dentro do seu núcleo dirigente, e segundo, externamente ao país, numa primeira fase, com a União Soviética e os países do antigo bloco socialista, e numa segunda fase, juntamente com os países ocidentais, acima de tudo Estados Unidos e União Europeia, e organizações multilaterais. Portanto, foi este tipo de legitimação que a Frelimo teve ao longo dos anos, ao longo de muitos anos. E provavelmente, quando depois chega o dia 9 de outubro, que é um divisor de águas muito importante na história política do país, nós temos, por um lado, como já dissemos, a escolha do autoritarismo e, portanto, o fim do hibridismo. Mas, por outro lado, é interessante também olhar pela atitude dos países parceiros, principalmente dos países ocidentais, que criticaram o processo eleitoral por evidente falta de transparência, mas que nunca cortaram os laços com a Frelimo. Agora, muita gente diz, mas isso é porque Moçambique está cheio de gás, de rubins. Certamente. Certamente o fator econômico foi um fator decisivo para, de uma forma ou de outra, esses países reconhecerem a vitória da Frelimo e do candidato Chapo. Mas, do meu ponto de vista, foi, se calhar, ainda mais importante o valor simbólico da vitória de Chapo e da Frelimo. Ou seja, esse, podemos dizer que é o mérito da Frelimo e da sua diplomacia. Ou seja, é muito difícil para países que, pelo menos desde o início da década de 90, apostaram na Frelimo como partido-chave do sistema político, institucional e econômico moçambicano, recuar e dizer, nós enganamos, já não queremos ver esses tipos da Frelimo. Isso é muito difícil. É muito difícil porque isso ia implicar desmontar toda uma série de relações, mas também desmontar investimentos enormes que foram feitos em Moçambique, inclusivamente fora da esfera propriamente econômica. Mas imaginem quanto dinheiro das várias cooperações bilaterais e multilaterais foram entregues com confiança a Frelimo. Uma confiança que foi quebrada em larga medida com o escândalo das dívidas ocultas. Mas essa confiança do ponto de vista político e agora mesmo econômico, porque o fluxo de recursos do Ocidente para Moçambique voltou a ser significativo. É difícil quebrar esta confiança de dezenas de anos. Portanto, foi isso fundamentalmente que aconteceu do meu ponto de vista, a saída do hibridismo, portanto a entrada de Moçambique dentro de um sistema autoritário pleno, aberto, e, em segundo lugar, o povo como novo ator político com que vai ser difícil, do meu ponto de vista, que o novo governo, liderado pelo presidente Chapo, poderá lidar. Mesmo vendo a composição, por exemplo, do governo, eu não estou a falar de pessoas, não, é um discurso que não me individualizar não é interessante. Mas vendo a composição dos ministérios,
os discursos que se fazem, eu não vislumbro, francamente, muitos elementos novos. Esta legislatura deveria ser uma legislatura, isso toda a gente diz, o próprio presidente da República Chapo, vários expoentes da Frelimo, portanto, uma legislatura de transição. Agora, como é que se fazem as transições, geralmente? Se fazem primeiro com governos de unidade nacional. E não foi o caso, porque o governo já foi composto e não está lá ninguém das oposições. Se fazem com governos de duração curta e com objetivos específicos. Agora, também não me parece o caso, e parece que Chapo e a Frelimo queiram uma legislatura plena, ou seja, de plena duração, portanto de 5 anos. Se fazem também através de ministérios especiais, mas eu não vi o Ministério das Reformas, não existe. Ou seja, o número de ministérios foi enxugado, mas não existe um ministério específico para levar a cabo reformas, que são reformas fundamentalmente constitucionais. Toda a gente fala de separação de poderes, redução de poderes do presidente, etc. Ou seja, existe mais ou menos um acordo sobre o tipo de reformas que é preciso levar a cabo. Quem é que vai fazer essas reformas? Eu acredito que um ministério específico seria interessante ou até necessário. Mas também há outras formas, até mais profundas e se calhar eficazes, para levar a cabo uma legislatura constitutiva, embora não de transição. Por exemplo, convocar algo parecido com uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte ou um grupo de, sei lá, de sábios, etc., escolhidos não só através da pertença política, mas também dentro da sociedade civil, provavelmente podia orientar a Assembleia da República a votar reformas constitucionais profundas e necessárias. Por exemplo, hoje em dia todos concordam que a reforma da CNE, do Conselho Constitucional, se calhar a introdução de um Tribunal Superior Eleitoral, estilo Brasil, seria também um elemento interessante. Mas quem é que vai fazer isso? Quer dizer, o próprio governo, uma Assembleia da República que há anos, há dezenas de anos, demonstra de não conseguir propor e aprovar uma lei de iniciativa própria. Bom, eu acredito que ou um ministério específico para as reformas, aberto, portanto, ao diálogo com toda a sociedade, ou, por outro lado, e paralelamente, porque uma coisa não exclui a outra, uma Assembleia Constituinte provavelmente poderiam de fato dar um sentido diferente a esta legislatura. Relacionar, portanto, o elemento de reformas institucionais e constitucionais para dar espaço ao povo é um dos desafios principais deste mandato. E a alternativa é: vamos deixar o povo nas ruas a manifestar ou vamos tentar introjetar o povo dentro do sistema institucional moçambicano? Em suma, uma das questões, aliás, eu diria a grande questão, é se a Frelimo saberá lidar com a nova complexidade chamada Moçambique. Eu, francamente, tenho algumas dúvidas, espero estar errado. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo.
Façam os vossos comentários e até uma próxima oportunidade.